Sejam muito bem-vindos a este segundo episódio do podcast Construindo Grandeza. E hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial que até 2023 era CLT nos Correios e hoje é um empresário. Ele vai falar um pouco sobre essa história da construção da grandeza dele. Fique conosco até o final. Olá, Etienne, tudo bem? Olá, muito obrigado pelo convite. Um prazer ter você ótimo. aqui. Muito feliz. Feliz desde o dia que eu te conheci, pela sua jornada de transformação. Eita, eu que fico muito feliz pelo convite e por essa jornada também de amizade que a gente está construindo. Fico feliz de estar caminhando junto contigo. Obrigado. Que bom, obrigada. Fala para nós agora, Etienne, como é que isso começou? Quem é você? Eu sou Etienne, eu tenho 38 anos, eu sou casado, tenho 2 filhos. E a minha jornada na internet começou lá em 2016, quando eu tive a minha primeira experiência com milhas aéreas, né? Milhas aéreas foi uma descoberta em 2016, fiz o meu primeiro curso e entrei na jornada e comecei a empreender na internet com isso. Isso me dava recurso até maior do que eu ganhava nos Correios, meu salário. Na época o salário era baixo, mas era uma fonte de renda muito interessante que eu tinha com milhas aéreas, né? Então, foi meu primeiro encontro no digital, foi com milhas aéreas, né? Que legal. E logo essa jornada eu comecei a abrir um pouco a minha mente para o digital, né? Então, em 2016, você começou a se abrir para fazer uma renda extra, para dar uma qualidade de vida para sua família. Exatamente. 2016 foi o ponto inicial dessa jornada no digital. E o que aconteceu? O que te levou a tomar a decisão de sair do CLT e vir ser full-time como empresário? A decisão da saída da CLT, ela começou através de uma dor, né? Eu tive um problema de saúde, eu tive uma artrose lombar e nos Correios eu era carteiro, não tinha como eu trabalhar com essa condição física. Então, no período que eu tive de recuperação da saúde, foi o período que eu usei para estudar. Então, nesse tempo, foi o tempo que eu falei bem assim, eu tenho esse tempo e eu preciso fazer desse tempo um tempo de valor. E eu comecei a estudar. E o tempo que eu precisava para me recuperar, ele não foi suficiente. Então, eu tive um tempo a mais. E nesse tempo a mais, eu já comecei a empreender, trabalhando para algumas empresas, né? Gerando valor, trabalhando de graça. E esse tempo foi o tempo que eu tive para maturar meu negócio, né? Para começar, de fato, a entrar de cabeça no digital. Que incrível. E veja bem, é um dos pilares deste trabalho. As pessoas que não se vitimizam, mas que transformam suas dores em motivos para construir sua grandeza. Meus parabéns, Etienne, por isso. E conta para mim, quais que eram suas maiores preocupações nesse período? Que você estava lá em cima da cama ou com esse problema e que você começou a estudar. Quais eram as suas preocupações? Eu acreditava numa vida de estabilidade, né? Eu acreditava que eu era concursado e eu acreditava que aquilo era estável para mim. Então, o primeiro choque de realidade que eu tive foi justamente com o mercado de milhas, porque eu passava no aeroporto e eu olhava para o céu e falava com a esposa assim, qual o dia que você vai imaginar? Você olhar para o céu, você não vê avião. E que dia que você vai imaginar você passar em frente ao aeroporto e você vai ver tudo fechado? E a pandemia, ela veio, né? E aconteceu isso. Algo que eu achava que nunca ia ser uma bolha, nunca ia parar, parou. Então, quando isso aconteceu, eu falei, não existe estabilidade em nada. Então, foi aí que eu comecei a falar bem assim, cara, não existe estabilidade, eu tenho que me mover, eu tenho que buscar um meio de eu sair daqui. Então, tudo começou, foi com isso aí, foi esse primeiro... Esse foi o momento de virada. Foi um momento de virada e também a dor que eu senti na questão do tratamento, de ter as agências ali do INSS fechada, de ser desassistido pelo governo, eu falei bem assim, isso não pode ficar assim. Eu não vou depender mais do governo, eu vou depender exclusivamente de Deus, né? Que eu acredito muito no prover de Deus e vou me mover, vou fazer acontecer. Então, foi a virada de chave que eu tive, né? Para começar esse movimento.
E me fala uma coisa, você disse que você saiu do Correios em 2023, né? Entre 2022 e 2023. 2023. Então, tem 2 anos que você está como empresário, atuando nos seus mercados, que você já vai falar pra gente como é que é isso, como é que você faz como você está construindo essa grandeza. Sim. E deste período de 2019, que teve a pandemia e que você passou por essa dificuldade, você viu uma renda extra, que era uma renda muito boa, que você tinha com milhas, não é isso? E de repente parar, foi isso? Sim. O mercado de milhas quebrou muita gente que estava alavancado, né? Eu movimentava mais de 1 milhão de milhas por mês. Uau! Então, quanto isso gerava para você? Isso, você pode falar? Isso gerava um caixa de 10 a 15 mil de renda extra. Então, nesse momento, você já se sentia um pouco seguro para sair dos Correios? Nesse momento que você tinha essa renda extra? Nesse momento, não. Ainda não não tinha segurança de sair dos Correios. Sim. Porque era algo que eu fazia usando a estrutura dos Correios, né? Ah, é? Na hora do meu almoço ali, enquanto o pessoal dormia, eu ficava na internet ali, fazia a compra das milhas, movimentava. Então, eu usava o meu descanso para aprender. Então, nessa época estava muito cômodo para mim ainda, eu consigo fazer os dois. Eu só cheguei ao ponto de falar bem assim, não pode ficar assim, quando eu tive um problema de saúde e dependi do governo e não tive a assistência que eu achava justo, né? Eu falei, não vou depender mais disso para nada, né? Então, foi ali que você tomou essa decisão? Foi ali que eu tomei a decisão de empreender mesmo, preciso de forma me séria. movimentar e para gerar um movimento para poder sair daqui. E aí você não estava mais querendo só fazer uma renda extra? Não. Você falou, eu vou me estabelecer em algum mercado. Foi isso que você fez? Exatamente. Nesse período, eu comecei a fazer investimento em desenvolvimento pessoal. Ótimo. Então, foi a minha primeira mentoria ligada à inteligência emocional, foi com o Pablo Marçal, lá em 2020. Legal. Então, com ele ali já eu comecei a perceber que o meu lugar não era onde eu estava. Então, aí eu ainda tentei voltar aos Correios ainda, né, no período de 2020 a 2023, quando o INSS falou, você tem que voltar. Eu tentei voltar, me reabilitar, mas eu olhava onde eu estava e estava um peixe fora d'água. Eu já estava me sentindo totalmente fora de ambiente, né? Eu falei, não é aqui meu lugar. Não era mais, né? Sua cabeça já não estava mais ali, né? Já tinha mudado, já tinha virado a chave. E para você, né? Você contou para mim que você teve uma operação muito sólida na Amazon, nos Estados Unidos. Fala um pouco sobre isso. Tive. Quando eu fazia a gestão de tráfego, eu fazia anúncios online para empresas. Uma época eu comecei a gerenciar negócios ligados a e-commerce, né? Então eu comecei a pensar assim, poxa, eu gero resultado para empresas, eu vou começar a pesquisar isso para gerar valor para minha empresa, abrir um negócio. Então, nesse período, eu tive a oportunidade, em uma mentoria que eu estava fazendo, do mentor, ele fazia a venda na Amazon nos Estados Unidos. E eu tinha 2 aulas com ele ainda, que eu tinha contratado uma mentoria ligada a outro negócio. E eu falei, cara, eu quero aprender isso que você está falando no Instagram. Então, só para a gente construir essa linha do tempo. Então, além de trabalhar com as milhas, você Sim. também era gestor de tráfego? Você se tornou era gestor de tráfego. Depois foi a primeira coisa que eu comecei a fazer após sair dos Correios. Foi trabalhar com tráfego para negócio local. Eu tive uma agência. E aí, nessa agência, eu comecei a aprender sobre lançamentos também. Lançamentos de infoproduto, lançamentos de produto digital. E uma dessas mentorias que eu estava fazendo sobre lançamento de infoproduto, o meu mentor ele já era especialista em Amazon lá fora. Ganhava dinheiro ganhava em dólar vendendo lá fora. Então, aí eu comecei a desenvolver isso também. E o meu negócio cresceu ao ponto de ter uma empresa na Flórida. Eu tive uma LLC lá e eu tive 4 lojas na Amazon. Que legal, 4 lojas parabéns. lá. Você se reconhece com esses troféus? Você enxerga que isso são conquistas que você trilhou? Hoje sim. Que bom. Hoje sim eu tenho essa consciência. Incrível sua história. E olha, só estamos começando, tem muito mais, tá? Continue aqui com a gente. Etienne,
O que você aprendeu com essa operação da Amazon? O que você aprendeu com este negócio que você teve? Eu aprendi que esse mercado de venda online, mais voltado para o produto físico, o mercado americano ele é um mercado que tem muita velocidade em vendas, né? Hoje a maior economia do mundo é lá. Então a Amazon ela é uma escola para o mundo todo. Então lá eu aprendi a como buscar produtos resolvendo uma dor no mercado, resolvendo uma dor. Então, não era sobre vender, era sobre resolver um problema, resolver uma dor. Então, a experiência que eu tive lá com a Amazon, né, com esse marketplace, foi uma experiência muito grande porque eu me conectei com vários vendedores internacionais. Então, foi ali que eu me desenvolvi para poder entrar no mercado brasileiro, nos marketplaces brasileiros, já com uma noção de como que funcionava esse mercado, as políticas, né, que você tinha que cumprir. Hoje o cliente ele quer a melhor experiência possível, ele quer comprar hoje e receber à tarde na casa dele. E lá nos Estados Unidos isso é muito comum. As pessoas elas compram, chegam em questão de minutos na casa e lá não tem pessoas para receber. O pacote fica totalmente seguro na casa da pessoa. Então, assim, eu falei, cara, eu quero trazer essa experiência para poder empreender aqui no meu país, aqui na minha casa, nesse mercado que eu estou inserido, né? Então, aprendi bastante lá com a Amazon, aprendi muito mesmo. E você decidiu, então, vir para o mercado brasileiro, de atuar da mesma plataformas similares, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Quando eu comecei a empreender no Mercado Livre, foi através de uma outra dor também. As minhas contas na Amazon elas foram suspensas, porque em uma das políticas lá, que eles chamam de... eles me deram uma punição que é o código de conduta, que eu fazia dropship. Eu vendia sem estoque. Então, nessa venda sem estoque, eu precisava de fornecedores autênticos, eu precisava de produtos bons e pessoas sérias, né? Exato. E eu fazia um envio direto. Eu vendia um produto e comprava de um outro concorrente e o concorrente fazia o envio direto para o meu cliente. Então, quando eu tive a primeira reclamação do cliente, olha, eu comprei na Amazon e chegou aqui uma caixa do Walmart. Aí a Amazon começou a ligar os holofotes ali para minha conta e eu comecei a receber as primeiras notificações até o ponto das minhas contas serem suspensas lá na plataforma. Então, por conta disso que eu falei, poxa, eu já tenho a experiência de trabalhar em marketplace. Não enxergando nada. Vai ter que parar. Corta! Seu telefone tá vibrando na mesa. Sério? Coloca minha cola aqui. Eu vou tomar água. Tá, não tem problema não. E eu não enxergo, né? Eu enxergo aqui perto, longe eu não enxergo. Eu vou... Não, eu Quer vou deixar tirar... na mão? Não, eu vou tirar isso, vou deixar na mão. Não, é só você botar no Não Perturbe ou no modo avião. Modo avião? Boa. Então tá bom, vamos voltar então? Botei. Ele tava falando da conta ser suspensa na Amazon. Suspensa na Amazon. Ok. Pode continuar a parte dele. Então, depois que as contas foram suspensas na Amazon, que eu fazia a modalidade de dropship, vendia sem estoque, eu falei, não, eu tenho que continuar isso aqui, porque eu construí algo que eu posso usar aqui nos marketplaces do Brasil, porque eles copiam a Amazon em tudo. Então, eu já tenho um certo know-how, experiência para chegar nesse marketplace, já começando a vender mesmo, tendo resultado rápido, né? O que você enxerga de característica nessa história que você está contando sobre você? Qual é a sua principal característica para ter vivido a questão com as milhas, a questão de saúde que você teve, Sim. E agora mais esse tombo, mais essa queda, que é a derrubada das suas contas da Amazon. O que você se enxerga de característica que você tenha que fez você superar isso? Eu desenvolvi um pouco de resiliência, né? Porque a jornada nem sempre você vai acertar ou ganhar. Então, é sobre você
ser forte e ser resiliente para você poder suportar as tempestades, né? As pedras no caminho. Então, eu tinha certeza do que eu sabia fazer, do que eu podia fazer, e aquilo não ia me parar, né? Que então, incrível, Etienne, incrível, meus parabéns. Já tinha a minha mente totalmente aberta com isso. E você vê que Etienne falou sobre se mover em fé, né? Ter fé. Ele Exato. falou isso. E não necessariamente se mover em fé significa que você não vai fazer a tua parte. Pelo contrário, você vai fazer a tua parte. Você precisa fazer. Fala um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da fé para você, Etienne. Se isso é um fator importante para a sua vida hoje, se isso foi um fator importante durante a sua jornada até aqui. Eu tenho certeza que é o fator principal, né? Eu acho que sem a fé, acho que era impossível eu fazer tudo o que eu fiz e que eu faço ainda, porque a palavra fala que Deus é o nosso provedor, nada vai nos faltar. A palavra fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se Ele está comigo, está me fortalecendo, por que eu vou esmorecer, né? Na primeira dificuldade eu vou abandonar, vou largar, vou achar que não funciona. Então, hoje eu não dou um passo em nada do que eu faço se Deus não estiver comigo. Que lindo. Então, é sobre isso, né? Sobre o meu propósito, né? O que eu acredito, Deus tá em tudo que eu faço. Que bênção. Então a fé para mim é a base de tudo, né? Que lindo. Meus parabéns por isso também. Fico muito feliz e honrada. E hoje? O que você está fazendo hoje? Conta como é que está a sua vida neste tempo. Hoje, além de empreender no mercado digital, né? Na venda em marketplace, eu também empreendo em outros negócios, né? Eu tenho alguns sócios que a gente empreende na área de imobiliária, né? A gente compra áreas rurais, faz chácara para vender. E também eu estou com um projeto que ele já está bem avançado de abrir um outlet lá na Serra, né? O outlet já está funcionando em grupos de WhatsApp, mas eu quero abrir para o público ir lá, conhecer, fazer suas compras. Então esse projeto está chegando agora em maio, né? A gente vai abrir as portas lá e vai receber o público. Então, esse projeto eu estou muito feliz porque eu quero poder entregar a velocidade, a qualidade que esses marketplaces entregam aqui para a nossa região. Então, legal. A ideia é atender o público local, é fazer um cash on delivery, a pessoa vai comprar, o motoboy vai lá, leva, ela paga na hora. Legal. Então, eu estou muito feliz e estou muito esperançoso desse projeto, né? O que você vende no outlet? No outlet, o nosso produto principal são os portáteis, né? Os elétricos portáteis. Mas a gente tem uma linha de segurança para os bebês, né? As cadeirinhas, os assentos, andadores. A gente tem uma linha também de informática, uma linha gamer. Ali são os gabinetes, são os teclados, mouses. E a gente também é muito forte numa linha de casa, móveis e decoração. A gente tem itens de decoração, utensílios de cozinha, utensílios de casa. Então a gente tem um mix de produtos ali para atender qualquer público, né? Que legal, bacana. Meus parabéns por esse projeto também. E a importadora? Você quer falar um pouco da importadora? A importadora, eu sempre quando eu comecei nesse mercado, eu já tinha a ideia de seria muito difícil iniciar por conta de grandes empresas que já estavam posicionadas no mercado. A própria Amazon, ela é uma plataforma que ela hospeda vários vendedores, mas ela também compra para vender. O Mercado Livre faz isso, todas as plataformas fazem isso. Então eu falei bem assim, uma forma de eu poder concorrer nesse mercado de forma bem saudável, ou eu preciso ser fábrica ou eu preciso importar. Então, desde o início já tinha essa certeza que eu precisava começar, mas no futuro eu ia precisar importar para que eu pudesse ter margem, para que o meu negócio pudesse ser mais saudável, né? Então, eu já iniciei o mercado com um nome totalmente voltado para importador, e esse era o passo de fé, né?
Então, no primeiro ano de negócio, eu já tirei meu radar. Então... Radar, para quem não sabe, é a licença. É a licença para importar. Então, eu já tinha essa certeza, essa visão do mercado. Então, foi isso, né? Que bacana, que história linda, que história linda. Veja você, uma pessoa que até 2 anos atrás estava nos Correios como carteiro e hoje ele é um empresário em várias frentes, ramo imobiliário, importação, distribuição nos mercados, né, nas plataformas de vendas digitais. De e-commerce digitais. Meus parabéns. E o que você gostaria, qual o conselho que você gostaria de dar para quem hoje é CLT, mas tem esse sonho de empreender? O conselho que eu daria é: você precisa criar um mover, né? Você precisa sair da rota que você tá. Você parado, você vai se acomodar. Então, não se contente com o que você faz, né? Você precisa ter ambição. E ambição não é nada do mal, né? Ambição é você ter fome. Então, você precisa de ter fome de crescer, de se desenvolver. Então, quando você se move, as coisas acontecem. Então, você precisa sair da inércia e ir para a ação. Porque quando você começa a fazer, tudo vai ficar mais simples. Eu falo que existe 3 tipos de pessoas, né? As pessoas... tem um tipo de pessoa que elas falam que é fácil fazer. Às vezes é fácil porque ela fez uma vez só e não faz mais. Aquilo eu já fiz, é fácil. As pessoas que falam que é difícil são as pessoas que nunca fizeram. E tem um grupo de pessoas que falam que é simples. É simples para quem faz todo dia. Então você precisa fazer. Você precisa criar esse mover e começar a ir para a ação. Crie um plano. Comece com pequenas ações, né? Que você vai ter pequenos resultados. Isso vai te ajudar para que você consiga dar um passo para alcançar coisas maiores, né? Você precisa de pequenos resultados para te motivar. Então, cria um plano pequeno, comece a fazer, vá para a ação e você vai ver que no mover você vai se desenvolver e vai conseguir alcançar os seus objetivos, né? Mas nunca parado. Perfeito. Bora para a ação. Perfeito. E, Etienne, queria te perguntar, durante a sua jornada, né, durante a sua infância, durante a sua adolescência, você teve problemas, dificuldades emocionais? Muito. Muito? Muito. E você acredita que o seu sucesso hoje, ele veio por qual motivo? Por que você hoje é um empresário de sucesso? Além de você ter tido Deus, mais o quê? Que foi importante, impactante para você ser bem-sucedido, mesmo tendo dificuldades na infância. Fala um pouquinho de como é que foi sua infância. Então, eu tive uma infância que eu não tive um lar familiar. Os meus pais se separaram muito cedo e ora eu morava com minha mãe, ora eu morava com os tios, com os avós. Então, eu não tive ali uma presença de pai e mãe dentro do meu lar. E eu acredito que, hoje eu sei, na verdade, né, tenho essa certeza, que isso, de forma inconsciente, me atrapalhava muito na minha fase adulta, né? Então, quando eu tive a ajuda profissional de poder voltar lá no meu passado, né, e descobrir o que estava me travando para que eu pudesse avançar, foi quando de fato eu comecei a avançar e ter certeza de quem eu sou, né? Trabalhar a sua identidade. Trabalhar a minha identidade. Então foi através de ajuda profissional. Queria até te agradecer. Você é um pilar muito importante nessa reconstrução. Então eu falo que o nosso emocional, ele é o que dá direção em tudo, né? É como se fosse o motorista do carro, né? Então, Perfeita colocação. Se você não tem o seu emocional resolvido, tratado, você vai ser um motorista desgovernado.
Então, Perfeita metáfora, não faz Etienne. sentido você investir no carro antes de investir no motorista. Então, invista em você. Você é o motorista. Invista no ser. As pessoas hoje elas estão investindo mais no ter. Então, elas estão preocupadas com coisas e elas esquecem do ser. Que elas precisam ser tratadas, que elas precisam se resolver em muitas coisas, né, que está ligada ali no seu emocional, né? Incrível. Sabe uma coisa que eu admiro em você? É sua simplicidade. No primeiro podcast eu falei aqui que as pessoas, quando elas vão buscar qualquer coisa na vida, que a raiz dessa busca é um trauma, é um drama, uma dor, elas vão viver dificuldades, elas vão viver de causa em causa. E você não, você sempre estava ali, né, pela sua história, querendo cuidar melhor da sua família, Sim. querendo prover, querendo ser essa pessoa que você hoje é. E não via você, né, quando eu te encontrei, contando histórias como você fosse uma vítima. Né? Pelo contrário, às vezes não olhando para si, como alguém que precisava ser olhado da forma adequada. Então eu tenho muita admiração por isso, que não há um ego, não há um orgulho, você está sempre servindo café quando a gente vai lá na tua empresa, né, querendo que as pessoas venham para junto do seu ecossistema de negócio, né? Inclusive a gente tem uma parceria, algo lindo, e eu estou muito feliz. Fala pra gente, fala aqui as suas redes sociais, como as pessoas fazem para te encontrar. Primeiro, sobre o servir, você falou, a gente aprende no Evangelho que o maior é aquele que serve, né? Então, Jesus, ele nos ensina isso, né? O maior é aquele que serve. E quando eu faço isso assim, de verdade mesmo, né? Com o maior prazer. Eu tenho prazer em servir as pessoas. Isso me deixa feliz em servir. Então, isso já é algo que já está na minha identidade, já está na minha essência, em servir. Então, eu fico feliz toda vez que você vai lá, eu faço mesmo com amor. Comemos pamonha, né, na nossa última reunião. Eu faço, sim. Eu me sinto muito feliz em poder estar servindo de verdade, né? As minhas redes sociais, você me encontra no Etienne Silva 1, ali no Instagram. Eu posto ali, sempre estou postando ali conteúdos ali para ajudar pessoas que querem empreender, mas não sabem como fazer. Então, sempre estou postando dicas ali, falando da minha história, da minha trajetória. E é isso aí. Se quiser me seguir, fique à vontade. Etienne Silva 1. E o nome do outlet? Fala pra Meu gente. outlet é Mega Casa Outlet, tá? Você pode seguir as nossas redes também, Mega Casa Outlet, tá bom? Este episódio, Construindo Grandeza, com Etienne Silva, tem o patrocínio de Deliana. Vou deixar o @ dela aqui. E é uma alegria ter você aqui. Se esse podcast tocou seu coração e você acredita que este conteúdo possa fazer diferença na vida de alguém, compartilhe. Compartilhe, curta, comente, deixe-nos saber, traga-nos suas orientações, indicações, mande aqui no direct ou nas mensagens, que será uma honra poder atender os seus pedidos. Feliz que você ficou até o final aqui desse episódio. Espero que você tenha gostado, compartilhe com mais alguém. E até o próximo episódio. Tchau, fiquem com Deus.